Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos fazer, uma conversa e um apanhado geral sobre o que aconteceu na segunda temporada da série do Picard, né? Uma série que conseguiu, despertar sentimentos muito díspares, né? Sentimentos muito diferenciados uns dos outros, né? A gente pode dizer que ela teve um bom início, tá? Um início muito bom mesmo, uma proposta de história muito boa, tá? Um desenvolvimento dessa história que ficou um pouco abaixo do que se esperava, né? Logo depois da apresentação dos dois primeiros episódios, né? E um último capítulo que eu devo confessar que salvou um pouquinho a coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho disso, né? Para a gente poder pensar um pouco aí sobre todas essas situações, né? O que a gente pode falar, né, do início, né, da série, né? O início da série foi muito boa, né? Você tem aquela proposta, né, de um ataque Borg, né? Onde o Picard acaba voltando, né, com a sua, vamos dizer assim, a sua equipe, né, para o passado, né, para ter que alterar, né, vamos dizer assim, uma realidade que foi, né, modificada a princípio, né, acreditava-se que pelo Kill, né, no caso, né, de que você agora tem uma terra, né, uma confederação ao invés de uma federação que ataca os outros planetas bem ao espírito de um universo espelho, mas dentro do nosso próprio universo, né? Então você vai ter uma alteração do passado aí, né, que o Picard vai com a sua equipe ter que, vamos dizer assim, sanar essa alteração do passado, né? Então, quer dizer, é uma história muito interessante, né? Uma história muito boa, né? Vamos dizer assim, você tem uma proposta, uma ideia de história muito boa, né? A gente já viu isso acontecendo em Jornada nas Estrelas em bons filmes, né? Com relação a isso, né? A gente viu isso em Primeiro Contato, por exemplo, né? A gente viu isso um pouco ali, né? Em Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, né? A gente também vê essa coisa, né? Deles viajarem para o passado, né? Para poder alterar o futuro, né, no caso, né, ou o presente deles, né? Então era uma coisa que tinha, vamos dizer assim, um grande potencial. O problema foi o desenvolvimento disso, né, nos capítulos que constituem o miolo, né, dessa segunda temporada, né? Que o que acontece? Eu ainda não entendo como as pessoas que escrevem essas séries, né, elas estão pensando, elas estão processando as coisas, né? Porque antigamente você tinha um formato episódico, né, de 26 episódios ali, de 50 minutos mais ou menos, 45, 50 minutos, né, que iam sendo gravados ao longo do ano, né, ao longo do ano inteiro de temporada, no caso, né? Agora você tem um formato de streaming, né, que é muito mais enxuto, que você tem 10 episódios que geralmente também tem hoje com uns 40, uns 50 minutos mais ou menos, né? Mas aí eles estão fazendo Picard como se fosse um filmão, né, de 10 episódios, né? E aí o que acontece? Eles criaram várias subtramas, né, ao longo desses episódios que ficaram, vamos dizer assim, muito fragmentadas. O fio narrativo da história acabou ficando muito fragmentado, né? Uma hora você tinha problemas da infância do Picard lá com a mãe dele, coisa e tal. Outra hora você tinha lá a Rafia 7 de 9 lá, fazendo uma espécie de Stark Hutch, né, discutindo DR, né, no caso, né, um negócio meio estranho, né? Outra hora você tinha lá o Dr. Sung, né, com a filha dele, no caso, né, que é a Isa Briones que está fazendo, né, para poder acrescentar a história, tudo isso. Outra hora você tinha a Jurati com a Rainha Borg lá, com os seus dilemas lá com a Rainha Borg, coisa e tal, né? E você tinha também a René Picard, né? Que o Picard tinha que convencer a René Picard a poder fazer a sua primeira viagem espacial inaugural, coisa e tal, que se ela não fizesse, você poderia ter uma alteração violenta na linha temporal, coisa e tal, né? E tudo isso ficou assim meio que jogado, né, ao longo dos episódios de uma forma muito, como eu disse, fragmentada, né? A coisa não se concluía. Talvez tivesse sido melhor você fazer o quê? Você pegar cada subtrama dessas, né, e resolver toda ela episodicamente em cada episódio, né? Um episódio somente para a questão do Picard com a mãe dele, um episódio somente para a questão da Picard com a René, um episódio somente para a questão da Jurati com a Borg e por aí vai, né? Eu acho que do jeito que a coisa ficou muito pulverizado e até um pouco confuso, né? Você está acompanhando uma história lá, está entretido com uma história, de repente entra outra atropelando, aí depois aquela história que você estava vendo antes, ela só vai ser
trabalhada mais tarde, né? Então ficou uma coisa muito confusa, né? E essa coisa poderia ter sido mais bem organizada, com todas essas subtramas sendo resolvidas episódio a episódio, tá? E você ter um episódio que amarrasse essas subtramas mais lá pra frente, né? Mas isso é uma questão de opinião, né? As pessoas de repente podem gostar, podem não gostar, etc. Com relação ao final do episódio, tá, eu só tô fazendo um apanhado geral aqui, tá, gente? Eu não vou entrar muito em detalhes, né, sobre cada coisa, tá? Mas com relação à parte final do episódio, eu confesso a vocês que eu gostei da coisa, né? Gostei do desfecho dele, né, no caso. Achei muito fofo, né, o Picard abraçando o Kill lá, né? Foi um negócio interessante. Embora, né, a coisa do Picard, a coisa toda se resumiu em que, no final das contas, né? Do Picard, vamos dizer assim, esquecer os seus traumas do passado, do Picard dar uma chance dele de pegar uma mulher, entendeu? Coisa e tal, né? Dele ter um relacionamento com uma mulher, coisa e tal, aquele negócio todo, né? O que a gente poderia, ao invés de ter colocado, já que a ideia era essa, ao invés de ter colocado aquela Romulana lá, que eu confesso a vocês que eu acho a atriz muito bonita, eu até gostei da atriz, coisa e tal, né? Mas poderia ter sido colocado a doutora Beverly Crusher, né? Porque se o Wesley Crusher apareceu no último episódio, né? Tô dando spoiler aqui, tá, gente? Se o Wesley Crusher apareceu no último episódio, por que não esse enlace afetivo, amoroso do Picard ser feito com a Beverly Crusher, né? Acho que seria uma coisa que seria muito mais palatável, né? Pra gente que é fã mais dinossauro aí na coisa, né? No caso, né? E a coisa também da Jurati, né, vamos dizer assim, se transformar numa espécie de rainha Borg, eu acho que foi uma coisa adequada para a personagem, porque essa já é uma personagem que tem uma questão muito ambígua, né, desde a primeira temporada, porque ela era aquela moça boa, aquela cientista altamente competente, boazinha, mas muito frágil emocionalmente, mas que quando ela tem que apertar o gatilho e estourar a cabeça de uma pessoa, ela faz isso com a maior desenvoltura do mundo, né? Então, quer dizer, para ficar ali em conflito com a Rainha Borg, eu achei muito interessante isso. O problema nessa coisa toda foi que a Jurati, quando estava ali assimilada com a Borg controlava ela, e vai ter uma hora que a Jurati vai começar a controlar a Borg, vai propor uma nova forma do Império Borg se manifestar, e a Rainha Borg vai aceitar isso com muita facilidade. Isso realmente foi uma coisa problemática na trama, tá? Mas isso acabou se amarrando no último episódio, tá? Com vamos dizer assim, a Federação e os Borgs se unindo, né? Para lutar contra uma ameaça maior. É interessante a gente ver isso, né? Que a série ela deu essa, vamos dizer assim, essa nova perspectiva da relação entre os humanos e os Borgs, né, no caso, né? Agora, é aquela coisa, né? Ainda é uma produção da Secret Hideout, ainda é uma coisa feita pelo Alex Kurtzman, né? Tem seus defeitos, claro que tem seus defeitos, a gente sabe disso, né? Essa coisa, por exemplo, de você trabalhar demais a questão de traumas anteriores dos personagens, né? É interessante porque isso enriquece e engrandece o personagem, ajuda na construção do personagem, mas o problema é que você fica muito focado nisso nessas séries, né, do Alex Kurtzman, né, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma série de ficção científica, né, não numa série de drama psicológico, né, mas eles gostam muito de investir nessa coisa do drama psicológico, tanto que o desfecho da série foi uma coisa mais para resolver um drama psicológico do próprio Picard, né, como é um personagem que a gente gosta muito, né? A gente até engole um pouco isso, entendeu? Mas, sabe, é um pouco exagerado essa coisa de você trabalhar demais a questão de traumas e dramas psicológicos, entendeu? De personagens. Essa coisa poderia ser um pouco mais... Se ela fosse usada com moderação, entendeu? Seria uma coisa que poderia... vamos dizer assim, ser mais aceita. Mas o problema é que você usa isso de uma forma muito exagerada e você acaba esquecendo a ficção científica, né? Aliás, é aquela coisa, né? Fala-se de tudo nessa série, menos de ficção científica. E isso é uma coisa interessante, né? Da gente perceber que a ficção científica tem um papel bem periférico, né? Nessa série, né? E não deveria ser assim, né? Essa coisa a questão da ficção científica talvez pudesse ser um pouco mais bem trabalhada, tá? Mas pelo início e final da série, eu confesso a vocês, né, que eu até gostei da coisa, apesar desse meio, desse miolo
ter sido muito confuso, ter sido muito fragmentado, eu confesso a vocês que o desfecho que foi dado foi interessante. Foi uma temporada, pelo início e pelo final, entendeu? Que acabou até valendo mais do que a primeira, né, no caso, né? Você vê uma Raf menos traumatizada, por exemplo, entendeu? Você vê um Picard sendo menos tratado, vamos dizer assim, sendo menos, vamos dizer assim, maltratado, surrado pelos demais personagens, como foi na primeira temporada, né? Isso foi uma coisa que eu achei positiva, né, no caso, tá? Então, é o tal negócio, gente. Vamos dizer assim, um ponto de vista, uma visão, tá? Eu sei que a galera tem sido muito mais crítica com essa série aí, mas eu sempre gosto de não só de citar os pontos negativos, mas também de falar o que pode se salvar nessa série. Quer dizer, é aquela coisa, né? Quando a gente vê as produções do Alex Kurtzman, né, eu tenho duas coisas em mente. Primeiro, isso não é Jornada nas Estrelas para mim. Isso é uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas. Tá? Então essa coisa de você tentar encaixar cânone de Jornada nas Estrelas nas produções do Alex Kurtzman, para mim não rola muito. Você tem referências, né, ao que você conhece da Jornada nas Estrelas original lá, entendeu? Aqui dando uma incrementada, um fanservice ali. Agora, amarração de cânone, gente, lamento, mas eu confesso a vocês que eu não consigo ver e eu prefiro que seja assim. Por exemplo, a gente já teve um filme chamado Cassino Royale, né? Que não é aquele do Daniel Craig, tá? Tô falando de James Bond agora, tá? Mas a gente já viu um filme chamado Cassino Royale, onde, né, o James Bond era feito pelo David Niven. Você tinha vários atores famosíssimos participando do filme, e o vilão do filme era um vilão cômico que era o Woody Allen, né? Então, quer dizer, isso foi um filme de James Bond, uma livre adaptação do filme de James Bond, tá? E funcionou, entendeu? Agora, se Star Trek, sendo uma livre adaptação, está funcionando ou não, aí vai muito do gosto de cada um. Então eu prefiro ver, entendeu, esse Star Trek do Alex Kurtzman como uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, entendeu? Porque eu já perdi a esperança de ficar se amarrando o cânone, né? De ficar essa briguinha de que você tem que esquecer o passado, essas frescuras todas aí. Eu quando vejo isso eu tento filtrar, entendeu? Pra não ficar me decepcionando muito, né? E uma segunda coisa também é aquela velha história, né? Sempre você tem, né, nessas fases do Kurtzman, boas ideias que estão sendo mal desenvolvidas, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que perceber isso. Mas o detalhe é o seguinte, você vai tendo, né, agora nessa segunda temporada do Picard, é aquela coisa, ela foi mal desenvolvida no meio, mas o início e o fim até que compensaram um pouco a coisa, entendeu? Então, é mais ou menos essa minha análise, tá, de Jornada nas Estrelas Picard, segunda temporada, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Eu não sei se eu vou colocar esse texto na Batata Espacial, que eu confesso a vocês que eu tenho estado um pouco parado com o site, tá? Mas eu quero realmente colocar o site de volta, entendeu? Pra bombar aí, tá? Mas eles têm muita informação lá de várias coisas, de Jornada nas Estrelas, vocês podem ir lá, tá? Pra acessar, tá? E é isso. A gente se encontra numa próxima oportunidade aí, tá? Um abração e até a próxima, gente.